E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fabrício Sanfer e tô aqui para dar algumas dicas de música para vocês, hein? Espero que vocês gostem. E aí galera, beleza? Voltando aqui, para quem tem acompanhado o nosso material, hoje a gente vai entrar numa pauta aqui chamada Decifrando Códigos. Todo ser humano ele adora códigos, sinceramente falando, né? Tudo que envolve códigos, tudo que envolve decifrar algo, instiga a mente humana. E o músico não é diferente, né? A gente tem um método de códigos, né, vamos dizer assim, dentro da música, que ele é usado para facilitar em algumas situações para nós, principalmente na hora de execução, né? Para executarmos uma música, precisamos unir nosso aprendizado de rítmica com outro aprendizado, o dos acordes musicais, né? Acordes são um conjunto de notas que, unidos, formam um som maior e mais consistente, fazendo assim a estrutura harmônica, a base da música. O que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui, ó, eu quero falar disso aqui. Vocês vão ouvir essa nota aqui, ó, que eu vou tocar agora, ó. Isso é só uma nota, né? Corda lá, casa 3, é um dó. Só que isso aqui, para dentro da organização musical que a gente vai estudar, ele é muito pouco, ele é muito não limitado, mas ele é muito pequeno, certo? Então o que nós temos? Nós temos um acorde que ele vai dar muito mais corpo dentro desse estudo, que seria isso aqui, ó. Aí você fala, nossa, mas da onde veio isso aqui? Se eu explicar para vocês agora, é até ilegal, isso é um assunto bacana. Nos primórdios, aquela coisa toda, o homem ele tinha muito mais audição, né? Infelizmente a gente foi perdendo com o tempo devido a alguns né? Alguns usos aí não adequados, vamos dizer assim. Né? Eu ia falar uma outra coisa, mas melhor não. Né? O uso não tão adequado da nossa audição, como de outras habilidades, a gente acabou se limitando a isso, né? Então, há períodos atrás, há anos atrás, quando a gente tocava essa nota dó, se a gente, né, fizer um treinamento, a gente até consegue ouvir esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Pensem numa linha, né? Pensem numa linha reta. Quando você toca esse dó, as vibrações dele, da corda, as vibrações sonoras, né? A movimentação da corda com o ar, ela propaga a nota dó. Só que ela não propaga só a nota dó, ela propaga outras nuances de nota. Então aquele fio que eu falei para vocês, ele vai liberando notas, né? Então ele libera, no caso aqui, uma sétima, a nota original, a oitava, a quinta, a sétima, a terça maior, né? Então, só que esse estudo é um estudo muito complexo lá pra frente, mas eu queria explicar isso pra vocês porque existe essa situação, né? Disso aqui ser um dó e desse aqui também ser um dó. É uma explicação complexa que nós até veríamos, né? Até podemos ver na formação de acordes, mas isso lá pra frente. Por enquanto eu quero que vocês entendam que quando você fala de um acorde, ele torna esse som maior, mais robusto, né? Então por isso que eu falo que é um som maior e mais consistente, né? O nosso estudo ele tá baseado nisso aqui. Logo mais, quem sabe mais pra frente, a gente estude melodia, a nota única, essa coisa toda, tá? Para que esses acordes sejam interpretados e executados com agilidade, olha lá, a gente está falando de acorde, mas já estamos passando para outro assunto, né? Nós usamos um método chamado de cifra e, né, cai naquilo, volta naquilo que eu falei para vocês, né? As cifras são os nossos métodos de códigos, né?
usamos um método chamado de cifra, que simplificará o entendimento e leitura de cada acorde, né? Então, nesse momento, nós aprenderemos duas coisas: os acordes e as cifras, né? Então, a gente vai aprender o modo, o desenho dele e o nome dele, entendeu? E como eu vou representar ele, como é o nome dele, como eu vou escrever esse nome, né? No caso, o acorde e a cifra do acorde, entenderam? Nesse momento, nós vamos ver simplesmente o acorde completo. Em seu estado, né, em seus estudos mais avançados, aprenderemos como cada acorde é formado e como eles interagem entre si. Isso é harmonia, né? Como cada acorde vai ser formado. Por que eu tenho essas 3 notas aqui junto da execução do acorde, né? Então, só que isso aí é lá pra frente. Pera aí que eu perdi minha paleta, galera. Achei. Então, só que isso aí vai acontecer lá na frente. Quem sabe um dia eu faça isso com vocês, né? Mas enfim, pode ser, vamos chegar lá. Então, as cifras, elas se referem às notas musicais, né? Então, para cada nota musical existe uma cifra de leitura. Para quem está acompanhando aí com o material que eu escrevi, vocês têm aí 7 caixinhas, e dentro de cada caixinha vocês têm as notas musicais, né? E um sinal de igual e uma letra. Essa letra é a nossa cifragem, né? Por exemplo, a primeira caixinha aí, ela tem Dó, né? A nota Dó, vamos dizer assim, e ela é igual a C. Então, toda vez que eu pegar uma cifra, que eu olhar um livrinho de cifras, uma cifra na internet, e tiver um C, eu sei que eu vou ter que interpretar ele aqui. É um Dó, sim? Toda vez, né? O próximo item é um Ré, e ele é igual à letra D. Então, toda vez que eu olhar aquele D, eu sei que eu tenho que interpretar com esse acorde, né? E assim ele vai funcionar com o Mi, que é um E, com o Fá, que é um F, com o Sol, que é um G, com o Lá, que é um A, e com o Si, que é um B, né? A partir disso aí, a gente começa a fazer a identificação das cifras. Lógico, não são só essas as cifras, existem mais situações que serão cifradas dentro do nosso estudo, né? Também temos alguns itens que fazem parte da cifragem e que tem muita importância sobre o aprendizado das cifras, né? Aí vem aí, ó, né? Para quem está acompanhando o meu material, tem aí um jogo da velha que a gente chama de sustenido. Pelo amor de Deus, não é hashtag, é sustenido, tá? Então você tem ali sustenido, ele faz o que? Ele aumenta meio tom da nota em que ele vai ser acrescido. Então eu tenho ali um Dó, né? Um Dó com o sustenido. Então ele passa desse som aqui, ó, ele passa a ser um som à frente. Então ele ficaria desse Dó aqui, ó, eu colocaria, né, o acorde em si, eu colocaria uma pestana e montaria ele aqui, ó. Ele ficaria uma casa para frente de tudo. Isso é alterar meio tom. Essa explicação, né, para meios tons, um tom, isso é algo que a gente vai ver tanto em cifragem, como formação de acorde, como escala maior e menor. Então tudo isso vai estar lá dentro. Por enquanto, eu só preciso que vocês entendam isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como é o conceito dessa mudança, beleza? O próximo item é um B minúsculo, mas que na realidade não é bem um B, ele tem um desenho diferente quando a gente trata ele como cifra, que é o bemol. E ao inverso do sustenido, ele tira meio tom. Então, se eu tenho aqui um Dó sustenido e eu usar um bemol nele, ele volta a ser um Dó natural. Um Dó natural, ele ficaria um Dó bemol, só que, né, isso é uma explicação um pouco difícil, não existe, relativamente falando, Dó bemol. Eu vou usar o Sol como referência. Esse aqui é um acorde de Sol. Então eu tenho um Sol bemol. Eu trouxe uma casa para trás, né? Isso eu tô falando do instrumento, tá? Então, Sol natural, Sol bemol, eu trouxe uma casa para trás. Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês, beleza? Logo embaixo eu tenho ali um M pequeno, que ele se refere ao menor. Como assim?
né, nós temos o acorde maior e o acorde menor. Essa também é uma diferença que vai existir quando a gente for definir a formação de acorde. Isso tá lá, a gente consegue definir lá, né? O menor, vamos lá, ele indica uma variação na construção do acorde, tornando ele menor. E aí eu tenho um exemplo de Dó menor, tá escrito lá. Aí eu tenho um exemplo com número. Esse exemplo com número ele vale para muitas situações. Nesse caso aqui eu tô com um exemplo de sétima, né? Então ele tem um 7, né? Ele é indicado como sétima. Ele indica o acréscimo, né, de uma nota na formação do acorde. Como assim? Eu tenho um exemplo de Dó com sétima. Então o meu Dó natural ele tem esse som. Eu vou acrescer uma nota sétima referente ao Dó. Então ele fica diferente, né? Então tudo isso está dentro da cifragem, vocês vão encontrar isso. E eu tenho ali, ó, um Dó diminuto. Ele também é uma alteração de formação de acorde. É algo que a gente vai ver no momento de formar acordes. Então eu tenho um Dó e eu tenho um Dó diminuto, né? Esse som tenso. Isso aqui é muito legal. A igreja proibiu isso aqui, cara. Isso aqui é muito da hora. Mas enfim, aí a galera ia lá, estudava música e fazia o mesmo acorde, dava outro nome e segue a vida. A galera fala, pô, mano, vocês, né, vocês conseguiram mudar e fazer e, poxa, ainda bem que vocês não usaram aquela nota do diabo. Eles falavam isso. E a galera tava usando a nota do diabo e tava lá e continua. E, enfim, falta de estudo, falta de conhecimento. Eu diria que é um modo de ser enganado mais fácil, né? Mas enfim. Então, essas aí elas são algumas das alterações que a gente tem, né, dos acordes que podem surgir para leitura e interpretação, né? E algumas situações podem ocorrer em conjunto, pode acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E a necessidade é que todas elas seguem um padrão. O padrão é o acorde, a alteração de tom, então se ele é sustenido ou bemol, né? A alteração do acorde, se ele é maior, se ele é na realidade a alteração do acorde quando eu digo se ele é diminuto, esse tipo de situação, né? Se ele é suspenso, se ele é diminuto, enfim, se ele é aumentado. Aí eu tenho o maior e o menor, né? E o acréscimo de notas, a sétima, a nona, esse tipo de situação. Para finalizar, eu coloquei aqui são 8 exercícios, né? Então, uns deles indicam as cifras, e eu quero que vocês coloquem o nome, e outros têm o nome, e eu quero que vocês indiquem as cifras, beleza? Então, tá aí na apostila de vocês, né? Não é nada difícil, é uma questão só de se adaptar. Mais uma vez, tempo, né, vai ser primordial para vocês entenderem isso aí e conseguir fazer com que tudo caminhe bem, né, que vocês consigam firmar esse aprendizado, beleza? Qualquer dúvida eu tô aí, tô disposto para ajudar vocês e vamos que vamos, ok?